Salve galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos trazer um desenho para vocês que vai trabalhar na parte de textura e pelo de animais. E para esse desenho eu trouxe aqui a imagem de um gorila, que essa imagem vai servir bacana para a gente treinar essa parte de pelos, tá? Nós vamos trabalhar com um pouco de textura, mas o foco principal mesmo vai ser os pelos do animal, tá bom, gente? E os materiais que a gente vai utilizar vai ser materiais bem básicos mesmo, tá? Já vou apresentar aqui esses materiais para vocês. A gente vai estar utilizando a nossa caneta sem tinta para marcar a parte dos pelos onde o grafite não vai pegar. Nós vamos também estar utilizando o nosso pincel para cravar o grafite no papel. Vamos estar utilizando o nosso 6B, tá? O nosso 6B nós vamos utilizar ele por camada. E às vezes nós vamos estar revezando esse 6B com a nossa grafite 05 para ela pegar os detalhes menores, tá bom? Então, já utilizando aqui a nossa caneta sem tinta, nós já vamos marcar aqui a parte dos pelos que vão ficar de fora do desenho, para poder escurecer todo o papel e a gente não vai trabalhar. E aqui eu já estou marcando aqui e logo em seguida eu já venho com o nosso lápis 6B para escurecer todo esse papel. E essa parte a gente escurece por camada, tá, gente? Eu vou estar passando a primeira camada bem leve, o nosso 6B, e vou estar utilizando o papel higiênico para espalhar. E depois na segunda camada, que a gente bota um pouco mais de força no papel, a gente vai estar utilizando o pincel para fixar o grafite no papel, tá bom, gente? So many things that I left unsaid. Beleza, pessoal, já com toda essa parte aqui já concluída, toda a parte escura, nós vamos partir já para a área aqui do rosto. E do rosto nós já vamos aqui escurecer um pouquinho. Eu sempre começo pela parte dos olhos, que são as partes mais complexas de se trabalhar. Então já venho aqui acinzentando toda essa área que eu vou partir do rosto. E nós vamos utilizar aqui a nossa grafite 05 justamente para esses detalhes menores, tá? Ela vai realçar bem legal os detalhes, sem precisar estar utilizando muito o esfuminho ou o cotonete. Mas nesse caso aqui eu utilizo geralmente o esfuminho, tá? Porque ele vai esfumaçar as áreas menores. E a gente vai revezando sempre a grafite 05 com o nosso lápis 6B, tá, gente? Vai ter esse revezamento. E a graduação da grafite que eu estou utilizando é 3B, tá? Para ficar mais fácil de alcançar a tonalidade de 6B, pelo fato dela ser bem fina. Tá bom, gente? Então vocês vão acompanhando aí todo o processo. A textura vai ser feita toda com esse revezamento de 6B e de grafite 05, tá, gente? E essas partes bem mais escuras, onde o preto é mais absoluto, eu vou estar utilizando o nosso pincel, tá, gente? Porque o intuito do pincel é fixar o grafite no papel. Então, como eu não vou querer espalhar, eu vou utilizar o pincel justamente para ele fixar essa grafite e não perder o padrão da tonalidade, tá ok, pessoal?
Aí pessoal, e lembrando que quanto mais detalhes vocês conseguirem pegar do desenho, é bem melhor, tá? Porque o que vai dar vida mesmo pro desenho é a parte dos detalhes, tá? Não vai ser necessariamente pegar todos, mas os principais detalhes que formam o desenho, que formam a imagem, vai dar uma vida bem melhor pro nosso trabalho, vai dar uma vida melhor pro desenho, tá? Então beleza pessoal, uma lateral já concluída, a outra lateral vai ser feita da mesma forma, tá? Então não tem muito errado essa parte de textura, tá gente? Vou só fazer esse revezamento mesmo entre um lápis e a grafite, e o resto da textura vai ser feita de todos da mesma forma, tá bom pessoal? Só acompanhe aí o vídeo para vocês entenderem o processo. Beleza pessoal, aí concluído já a parte da textura. Agora nós vamos partir para a área dos pelos, né? Já iniciando com a nossa caneta sem tinta, para marcar aqui onde vai ficar os fios brancos, os fios claros, beleza? Então a gente vai marcar toda essa parte que vai cavar o papel, e onde está cavado o lápis não vai cobrir. Então, se vocês vão poder analisar aí, eu já venho com o nosso 6B. E eu não sei se vai dar para vocês ver direito, mas ele não tá pegando onde foi marcado com a caneta, beleza gente? E aí essa primeira parte vai ser daquela forma, a gente vai passar papel higiênico para esfumaçar, e depois a gente pressiona mais o lápis e vem com o pincel para fixar o grafite no papel, beleza? Aí pessoal, não sei se está dando para vocês verem aí, mas o lápis não tá pegando onde eu fiz a marcação com a nossa caneta sem tinta, beleza? A gente utiliza ela aqui como boleador, e esse processo vai se repetir em toda essa área dos pelos, tá? Eu estou utilizando aqui a caneta borracha só para deixar umas partes mais claras. E agora com o lápis 6B, pessoal, já vou demarcando aqui onde vai ficar a direção dos pelos, tá? Pra gente não fazer os pelos aleatoriamente. Isso aqui é muito importante. Essas partes aqui a gente vai marcar com o lápis, e depois a gente vai vindo fazendo a marcação com a caneta, para na hora que a gente for fazer o sombreamento, ele não ficar assim aleatório, não ficar um por cima do outro ou ficar desproporcional. Aqui eles vão ficar todos alinhados, todos certinho, todos numa direção só, beleza? E aqui já com a marcação feita, eu já venho novamente com o nosso 6B, já cobrindo toda essa região onde vai ficar a parte dos pelos. E aqui pessoal, a mesma coisa que a gente fez na parte da textura,
a gente vai estar utilizando aqui na parte dos pelos, tá? Eu vou primeiro fazer todo o pelo aqui na parte assim um pouco mais clara e vou utilizar o papel higiênico para esfumaçar. Na segunda parte que eu vou pressionar mais o lápis, deixar ele um pouco mais forte, eu venho com o pincel, tá? E assim a gente vai fazer toda essa parte dos pelos dessa forma. A gente vai vir com o lápis, botando pouca força, vamos espalhar com o papel higiênico e depois a gente coloca um pouco mais de força e fixa ele utilizando o pincel. Beleza, pessoal? E aqui, pessoal, a gente vai fazer a parte da orelha. Depois que a gente finalizar essa parte da orelha, a gente vai voltar fazendo os pelos novamente, tá? Porque o intuito do vídeo aqui é a textura e os pelos, beleza? I'm toxic, spitting logic, make them nauseous, honest, can I stop this, never cautious, drop it, I'm the hardest, knock, knock, bitch, watching, I'm the fucking king of rock, bitch, poppin', spitting hot shit, off topic, chronic, I think I'm motherfucking lost it, back, matter of fact, making racks where it's at, have my back to the mat, not an act, that's a fact, we attack in a back, don't react, no react, think I'm black, off his back, while I rap, not to step, throw a jab, even crack, we're advanced. Beleza, pessoal, e retomando aqui já a parte dos pelos, o procedimento vai ser o mesmo, tá? Já fiz toda a marcação com a caneta sem tinta e agora eu venho novamente com o lápis 6B, faço a parte mais clara, passo o esfuminho com o papel higiênico e depois eu venho escurecendo e utilizando o pincel. E assim vai ser feito todo o processo, tá, pessoal, da parte dos pelos. Pessoal, com a parte dos pelos já concluída, eu vou fazer aqui a área do peitoral do gorila, só para não ficar esse espaço branco, sem nadinha, tá? Nós vamos estar fazendo aqui mais a parte dos pelos já foram concluídas. Espero assim que vocês tenham entendido como é que eu faço esse processo de pelo, tá? De animal. Serve tanto para cabelos, pessoal que tem cabelo louro, fios de cabelo solto, que pega o brilho. E esse processo é feito da mesma forma, tá, gente? Você pode estar utilizando tanto para pelo de animais como para cabelo também. Para barba também funciona muito bem essa técnica. Então, pessoal, vamos só concluir aqui essa parte do peitoral aqui para nós estarmos finalizando aqui o nosso vídeo, beleza? Fake it till I make it, motherfucking take it back from these haters, playing tracks for the traitors, got the passion in depths when it happens, factions take actions, drafting their captains, it's happening, I'm raising my status, facing the madness, I'm outdated. Beleza, pessoal, e aqui esse foi o resultado do nosso desenho, tá? Toda a parte dos pelos, vocês viram como é que é o processo, não tem muita dificuldade. Só dá um pouquinho de trabalho mesmo, porque fazer toda a marcação com a nossa caneta sem tinta, ela serve como função de boleador, mas vocês percebem que dá um pouquinho de trabalho, mas é bem simples, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.